Oi, eu sou Marina Oliveira, esse é o Cinematicamente Falando e eu estou aqui para falar sobre o filme Caramelo da Netflix. Uma produção que eu amei assistir e que retrata o relacionamento entre Pedro e o seu cachorro Caramelo. Mas antes de me aprofundar nessa história, eu gostaria de pedir para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas outras redes sociais. Agora sim, vamos pro vídeo. O filme já começa nos mostrando o cachorro Caramelo sendo abandonado pelo seu dono. E logo de cara percebemos o quanto o bichinho é desenrolado. Ele é muito esperto e sobrevive muito bem às ruas. Até que ele decide roubar um açougue e acaba sendo perseguido por um pastor alemão. Que, aliás, eu não faço ideia do porquê que aquele cachorro persegue esse cachorro Caramelo. O pobre vira-lata, que estava com toscanas na boca, larga elas assim que percebe que vários cachorros estão olhando para ele. E mesmo assim, o pastor alemão corre atrás dele. Realmente fica aí o mistério do porquê que isso acontece. Talvez seja só questão de roteiro mesmo, já que depois disso, o Caramelo precisa se esconder na carroceria do carro do Pedro para poder se salvar do pastor alemão. E quem é Pedro? Ele é o nosso outro protagonista dessa história. O Pedro é um sous-chefe de cozinha que trabalha para o Marco do Heroes Burger. Quem assistiu Pesadelo na Cozinha sabe exatamente de quem eu estou falando. E honestamente, eu achei eles dois muito parecidos. Tanto fisicamente, tatuado, enfim, me lembrou muito. Quanto na personalidade, já que o chefe simplesmente se demite depois de brigar com o dono. E no Pesadelo na Cozinha, o Marco faz a mesma coisa. Só que depois da demissão do chefe, o Pedro acaba assumindo a liderança e decide entregar uma coxinha para a crítica que estava no restaurante. Crítica essa que, aliás, é interpretada pela Paola Carrossela, o que eu achei maravilhoso. A Paola foi perfeita pro papel, até porque ela só precisou agir exatamente como ela agia no MasterChef. Isso não é uma crítica, não é algo ruim, é só uma constatação. E, de fato, é basicamente o que ela fazia no MasterChef. Depois da crítica simplesmente amar a coxinha de carne seca, o Pedro acaba virando o chefe do restaurante e a coxinha acaba entrando pro menu. Mas, assim, obviamente, isso só aconteceu em um filme. Até parece que uma crítica iria gostar de uma coxinha, sabe? E que isso daria super certo. Gente, não. Não é assim. Se coxinha fosse um prato chique de restaurante, o Brasil tava cheio de estrela Michelin. Vamos parar e pensar um pouquinho em relação a isso, né? Porque até coxinha de morango a gente já inventou. Não tem condição. Enfim, ao sair do restaurante, o Pedro decide agradecer ao cachorro Caramelo, já que ele foi promovido a chefe de cozinha porque o Caramelo invadiu o local e derrubou o prato que a crítica iria comer. Mas é claro que agradecer ao cachorro com apenas um prato de comida não seria suficiente para esse doguinho. E ele decide seguir o Pedro até a casa dele, o que faz com que o Pedro seja obrigado a ficar com o cachorro. Pelo menos por uma noite, já que estava chovendo muito naquele dia. No outro dia, o Pedro acorda com sua casa totalmente destruída. Então, ele percebe que criar um cachorro e, ao mesmo tempo, manter o emprego dele como chefe de cozinha agora seria uma coisa muito difícil de conciliar. Então, ele decide dar o cachorro para adoção. Ao chegar no canil, eu acho que é um canil, enfim, ele fica completamente encantado pela Camila, que é uma das donas do local. E, honestamente, aquela cena que ela tá treinando um cachorro e o cachorro tá rosnando pra ela como se fosse morder a qualquer momento e ela indo pra passar a mão nele, gente, aquela cena, pelo amor de Deus, é de uma falta de tato do próprio filme botar uma coisa daquelas como se as pessoas não fossem fazer isso na vida real, sabe? Ai, é só amor, o amor vai fazer com que, gente, assim, se você só der amor para uma criança, para o seu filho, você ama muito ele e tudo mais, mas se você não der limite, se você simplesmente deixar seu filho fazer o que ele quiser,
Vai ser uma coisa legal pro seu filho? Não, né? Um dia você vai sofrer com as consequências e o seu filho também vai sofrer com as consequências da sua negligência como mãe ou pai dessa criança. A mesma coisa acontece com o cachorro. Não é apenas amor que vai fazer um cachorro te obedecer e ser treinado. Então, assim, esse negócio de, só amor. Não, tem que ter amor, obviamente. Porque se você tem um animalzinho, o mínimo que a gente espera é que você tenha amor por ele. Se você não tem, eu desconfio de você, tá? Mas não é apenas amor que vai fazer com que o seu cachorro seja adestrado. E deixe de ser um cachorro reativo para ser um cachorro dócil. E isso só acontece com treinamento, ok? E, obviamente, o treinamento não é da forma que ela mostrou naquela cena. Sinceramente, aquilo ali é um desserviço para a humanidade. Enfim, enquanto o Pedro estava entregando o animalzinho, ele começa a passar mal, porque já tem algumas semanas que ele está sofrendo com umas dores de cabeça constantes. E, ao mesmo tempo, o cachorro vive lambendo a cabeça dele. Então, depois de deixar o animal, ele decide ir ao hospital e fazer exames para tentar descobrir por que ele tem essas dores de cabeça constante. E é nesse momento que ele descobre que, na verdade, ele está com câncer no cérebro, um câncer que é incurável. Ou seja, ele vai precisar, ao longo da vida, tratar esse câncer e passar por algumas cirurgias também. Depois dessa cena, eu jurei que o Pedro não iria durar muito e que ele iria morrer no final do filme. E eu não poderia estar mais redondamente enganada. Depois de descobrir que tem câncer, Pedro decide pegar de volta o cachorro. O que não faz sentido nenhum, já que ele estava preocupado em não conseguir lidar com o cachorro e o trabalho, e agora ele acha que vai dar conta do cachorro, do trabalho e da doença. Depois de pegar o cachorro, ele volta no canil em um outro momento para pedir que o cachorro seja adestrado. O cachorro, que agora se chama Caramelo, eu não sei nem por que eu fiz tanto suspense para esse nome, sendo que o nome do cachorro é literalmente o nome do filme, né? Fazer o quê? E depois de colocar o Caramelo no adestramento, o Pedro decide também colocar mais uma coisa na sua lista de afazeres: uma namorada. Então, ele chama a Camila para ir no restaurante que ele trabalha e provar a comida dele. O problema é que ele acaba desmaiando e a Camila descobre que ele tem câncer. Pedro então desiste do romance e viaja para contar à sua mãe que está doente. Inclusive, os 2 momentos que eu chorei nesse filme foram os momentos em que o Pedro tenta falar para a mãe dele que está com câncer e o momento que ele fala para a mãe dele que está com câncer. Eu só conseguia ficar pensando como seria dizer para minha mãe que eu estou com câncer. Assim, é uma sensação horrível só de imaginar. Imagina realmente fazer isso. Depois de falar com a sua mãe, ele volta para casa e também fala com o seu novo amigo, o Léo. Um carinha que o Pedro acabou conhecendo enquanto fazia quimioterapia. E só depois de falar com ele é que o Pedro decide ir atrás da Camila e finalmente os dois ficam juntos. Agora o problema é que ela está quase sendo despejada e o Pedro decide ajudá-la. Isso tudo porque ele tinha 2 semanas até uma cirurgia para retirada do tumor. Então, nesse meio tempo, ele decide fazer um food truck com comidas para cães e humanos e todo mundo acaba ajudando ele. A sua namorada, a amiga do trabalho e o Léo também. Porém, depois da noite de estreia do food truck, o Pedro desmaia e acaba acontecendo um incêndio dentro do food truck, com ele dentro. O Caramelo sai correndo e consegue chamar a Camila, que chega bem a tempo de salvar o seu amado. E todo esse drama teria sido evitado se eles não tivessem largado um cara que tá com câncer no cérebro sozinho dentro de um food truck, onde ele poderia fazer toda essa confusão. E realmente fez. Depois do acidente, o Pedro precisa operar o cérebro urgentemente e, felizmente, a operação ocorre muito bem. Uma coisa que eu esqueci de falar é que antes da noite de estreia do food truck, o Léo acaba morrendo. O que é muito triste, mas assim, sei lá, é tão corrido e essa amizade é tão rápida também que
honestamente, eu fiquei triste com a morte do Léo, mas eu não chorei, não fiquei, tipo, sabe? Não deu aquela emoção suficiente pra chorar, sabe? Enfim, é por isso que eu falo que esse filme poderia ter sido muito melhor trabalhado se ele tivesse menos ramificações de coisas acontecendo, sabe? A única coisa que eu acho que foi muito bem feita é a relação do Pedro com o Caramelo. Mas assim, de resto, o romance não é tão profundo. O drama que ele tem ao contar pra mãe dele que tem câncer também não é tão profundo assim. E a própria amizade dele com o Léo também não é tão profunda assim, entendeu? Tipo, acaba não se aprofundando em nada além da história dele com o Caramelo. Depois da operação, o Pedro e a Camila acabam se casando, têm um filho, o food truck vira um restaurante de sucesso. E o mais legal de tudo, o Caramelo está em todos esses momentos, junto com o Pedro. Inclusive, sendo muitas vezes o seu ponto de força. Eu acho que a melhor parte desse final é que o Caramelo não morre, porque esse era o meu medo. Desde o momento que o Pedro sobreviveu àquele incêndio. Felizmente isso não acontece. E é isso que eu tenho pra falar sobre o filme. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui pra ver mais vídeos como esse.